Todo diretor tem uma história que começa muito antes de onde ele está hoje. E entender essa jornada é olhar além do crachá. O que motiva, o que desafia e o que faz essa pessoa continuar mesmo quando a gente precisa mudar a rota. E hoje o ViaCast abre espaço justamente para isso. Para descobrir quem é que está começando esse novo capítulo por aqui, diferente, desafiador e, claro, cheio de oportunidades. Oi pessoal, eu sou a Aline Pucal, colaboradora da ViaCred, e já aviso que o episódio do ViaCast de hoje está imperdível. Hoje a gente recebe o Marcelo de Oliveira Marques, novo diretor administrativo e de riscos. Vamos conhecer suas motivações, suas curiosidades e o que inspira nessa nova fase. Seja muito bem-vindo, Marques, que a gente já fez esse combinado, né, com o Vanildo, e agora, para não confundir com o Marcelo Sestari, Marques. É isso aí, Aline. Vamos lá. Prazer estar aqui, vou contar um pouco da minha história. Ela é longa, sim, mas eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Combinado. Com vocês, tá bom? Marques, e a gente já vai começar com o desafio, topa? Vamos embora? Então vamos lá. Se você pudesse descrever, sem falar aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, quem que é o Marcelo Marques? Tá bom, vou contar um pouquinho. Eu sou nascido lá de Presidente Venceslau, uma cidade pequena lá no interior de São Paulo. Ela fica bem próximo à divisa com Mato Grosso do Sul. Sou casado, pai de 2 filhos, a Cecília e o Caio. Sou casado com a Tatiana, já estamos juntos há mais de 20 anos. Eu tenho aqui uma trajetória de São Paulo, morei em São Paulo, morei em Porto Alegre e vim parar aqui em Blumenau. Mas isso eu vou contar um pouquinho depois, um pouquinho mais detalhado para você. Estou muito feliz de estar aqui, me achei em Blumenau e na ViaCred, por isso eu posso dizer que me encontrei em Blumenau. Blumenau hoje é minha casa, eu gosto muito de estar aqui. Legal, em que ano que tu veio para Blumenau? Eu vim em 2018, inclusive hoje está fazendo 7 anos que eu entrei na cooperativa. Uau! Exatamente hoje. Então, meus parabéns, obrigado, né? Que bom. A gente brinca aqui na cooperativa que a gente canta o parabéns e deseja muitos anos de via. Né? Isso aí. Então, que seja uma jornada cada vez mais próspera, né? Muito feliz de estar te recebendo, então, nesse dia tão especial. Obrigado, Aline, obrigado. E pra gente falar, então, nessa tua vinda para Blumenau, ela aconteceu por causa da ViaCred? Ela aconteceu por causa da ViaCred. Eu vou contar um pouco da vinda da ViaCred o seguinte, eu trabalhava em Porto Alegre, num banco digital, e como eu já tinha conhecido o cooperativismo antes no Sicredi, gostei do cooperativismo, eu conversei com a minha esposa, falei, vamos pensar um pouco de voltar para o cooperativismo, e comecei a buscar o cooperativismo. Aí entrou uma pessoa em contato comigo para fazer uma entrevista na Ailus. Legal. Eu fiz essa entrevista na Ailus lá com o diretor responsável, que é o Obata, que está lá até hoje, só que por algum motivo não deu certo. Aí a menina que estava fazendo recrutamento aqui na ViaCred me ligou e falou assim, eu vi teu currículo, vi ali no LinkedIn, você tem um perfil que a gente quer aqui de gerente, e eu queria saber se você tem interesse. Eu falei, não, mas eu já fiz a entrevista aí. Ela falou, não, você não fez a entrevista? Eu falei, não, já fiz, não é o sistema Ailus? Sim, eu já fiz a entrevista, então acho que está confundindo um pouco. Ela falou, não, você fez para a Central, você não fez para a ViaCred. Eu falei, tá, é da ViaCred? Ela falou, sim, é da ViaCred. Eu falei, tudo bem, vamos seguir na entrevista. Aí conversei com ela, avançamos, falei com o Adelino, depois vim aqui fazer a entrevista com o Vanildo, o Marcelo estava de férias, né? E o Marcelo Sestari estava de férias, então não fiz entrevista com o Sestari. Aí conversei com o Vanildo, com o Adelino e deu certo, a gente acertou e eu vim para cá trabalhar na ViaCred. Mas foi interessante que primeiro eu fiz na Ailus, acho que já estava traçado o destino para vir para cá. Por um destino mesmo, acabei voltando para a ViaCred e hoje me tornando diretor. E dentro da ViaCred, então, é uma jornada que Sim, começou como gerente? Como gerente, lá em 2018, comecei como gerente de compliance e risco. Aí depois fui assumindo várias áreas, o Adelino, o Marcelo e o Vanildo, né, confiando no trabalho. Fui assumindo várias áreas, administrativo, financeiro, fui assumindo várias áreas. E depois me tornei superintendente. Ali em meados de 2021, 22, ali me tornei superintendente. E nessa trajetória ontem fui nomeado
Diretor. Justo. E é o que a gente está agora aqui querendo conhecer um pouquinho mais quem que é esse diretor que chega para completar, né, o nosso timão aí de especialistas. E Marcelo, olhando para essa jornada, a gente sabe que nem tudo são flores. Não. Existe muito desafio, Sim. alguns nãos que a gente precisa enfrentar. Sim. E eu queria saber de ti se existe alguma situação nessa jornada que foi um grande ensinamento, que talvez doeu naquele primeiro momento, mas Sim. depois se tornou um grande ensinamento. Eu vou contar um pouco a minha história, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai um auxiliar administrativo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade num cartório e dentro desse cartório eu comecei a crescer dentro do cartório, virei escrevente de cartório naquela época. Foi aí que eu parti para a minha formação acadêmica, que é Direito. Aí eu fiz Direito com muita dificuldade mesmo, trabalhando muito. E aí eu me formei em Direito, ainda continuei no cartório por alguns anos. Foi quando eu resolvi advogar. Aí eu fui advogar, comecei a advogar. E num período dessa advocacia eu fui para São Paulo. Capital. Capital de São Paulo. Aí na capital eu fiquei mais ou menos 7 anos trabalhando no escritório como consultor e como advogado e tal. Aí lá eu trabalhava muito, trabalhava às vezes até meia-noite, 1 ou 2 horas da manhã, trabalhava bastante. E esse desafio para mim foi um aprendizado. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. São Paulo, capital, foi um aprendizado muito grande. Foi quando me ofereceram, então, falou assim, tem um amigo meu, para o qual eu já tinha prestado serviço para ele em alguns momentos, ele me convidou para o Sicredi e nós fomos para o Sicredi. E lá eu trabalhei lá por 5 anos, lá numa área lá. Foi lá que ainda me encontrei como cooperativismo, vi como é que era. Falei que aquilo ali realmente tinha propósito e tinha um objetivo de atender mesmo cooperados, cooperativas. Aí eu comecei a entender esse mundo cooperativista. Aí saí do Sicredi, fui para um banco digital e nesse banco digital eu aprendi que o cooperativismo ainda é muito legal. Mas um episódio que me marcou muito foi o nascimento da minha filha. Eu, quando estava, uma coisa que me doeu muito, eu trabalhava muito também no Sicredi, viajava muito, e minha esposa estava grávida, e eu fui para o Mato Grosso. E quando eu estava no Mato Grosso, minha esposa ligou dizendo, olha, a bolsa estourou, eu vou ter a filha, minha primeira filha, Cecília, e eu estava lá no Mato Grosso, eu não conseguia pegar um avião para voltar a tempo, e eu perdi o parto da minha filha. Isso me marcou muito, isso me fez mudar um pouco de trajetória, olhar um pouco a minha vida, que não era só trabalho, a família é mais importante que tudo isso, e aí eu comecei a olhar um pouco melhor sobre a trajetória, sobre a minha carreira, sobre o que eu precisava realmente fazer. Tem que ter um equilíbrio entre família e trabalho. Esse foi um momento crucial na minha vida. Aí esse equilíbrio entre família e trabalho, o cooperativismo, quando tem um olhar de cooperação, de família, isso aí você acaba trazendo isso para dentro do trabalho, isso acaba transformando a tua vida de uma forma melhor, assim, um olhar mais de atender o cooperado com propósito, com família, então você acaba mudando um pouco. Isso foi uma trajetória na minha vida muito importante, que eu sempre digo que se você não tiver esse equilíbrio, se você não trabalho e família, você não vai ser feliz ali. E foi nesse momento um pouco mais difícil que eu consegui avançar e achar que o cooperativismo é o lugar ideal para a gente trabalhar. Que legal, que incrível essa história. E já que a gente está falando um pouco disso, eu acho que muito da tua história também tem a ver com liderança. Com liderança. Né? É algo que você já compartilhou comigo uma vez, que sempre foi algo que você desejava. Sim. Em que momento essa ficha caiu para o Marcelo Marques? Eu digo assim, Aline, liderar não é tão... Liderar pessoas, ela não é tão simples, né? Liderar pessoas não é tão simples. Você tem que liderar pelo exemplo, você tem que liderar também, tem que ter pessoas boas do seu lado, você tem que olhar ao seu redor e saber que aquelas pessoas que estão trabalhando contigo estão felizes, uma série de coisas que vocês têm que olhar. E além de tudo, essas pessoas têm que também entregar.
E a minha liderança é pelo exemplo. Eu tento seguir pelo exemplo. Eu não tento assim exigir da pessoa algo que aquilo que seja muito esforço para ela entregar. Mas eu sempre incentivo que ela pode entregar mais. E liderança para mim é olhar, é escutar. Isso eu tenho feito um exercício, a gente tem que escutar. Às vezes você tem que ser um pouco mais firme, outros momentos não, mas liderar é um desafio para mim, é um desafio acho que para todos os líderes até hoje. Mas eu tento liderar pelo exemplo. Legal, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre carreira, mas eu queria saber agora um pouquinho fora do crachá. Tá Vamos bom, lá. tá bom. O que te motiva quando o assunto não é trabalho, Marcelo? Família. Para mim, família é essencial. Família, em primeiro lugar, você tem que olhar para os seus filhos, para sua esposa. Se sua família não estiver bem, você também não vai estar bem. Você sabe, Aline, que em razão da minha trajetória lá de São Paulo, vindo do interior para São Paulo capital, depois para Porto Alegre, para Blumenau, essas mudanças geram adaptações, né, na família. E aí, se você, toda vez que você olhar essa mudança ou você tentar mudar, você tem que olhar para a sua família e dizer se aquela mudança é bom para a sua família. Ela não basta ser só para você. Se for bem para você e não for bem para a sua família, não faça essa mudança. Então, para mim, quando eu escolhi vir para Blumenau, eu escolhi não, por isso é importante, nós escolhemos vir para Blumenau. O Caio tinha apenas 6 ou 7 meses, o Caio. A Cecília era pequenininha, ela tinha 4 para 5 anos. Aí, falei, tá, se a gente for para Blumenau, então é para ser melhor. E aí, graças a Deus, foi muito melhor. Eu me sinto muito bem aqui em Blumenau, tem grandes amigos, bons amigos. O trabalho é muito bom, mas tem que ser bom para todos. Se não for bom para todos, então não será bom para você. Então, primeira coisa, família. O senhor tem que olhar se a família está bem. E foram super bem abraçados, foram, né? Blumenau graças já tá a na Deus. cultura da família toda, tá né? Tá tudo certo, tá tudo ótimo. A gente sempre se encontra com os amigos, viaja com os amigos, é muito bom. Estou muito satisfeito de estar aqui. Graças a Deus, deu certo. E conta pra mim, tem alguma música ou algum lugar que te ajuda a pensar, a tomar uma decisão difícil? Você sabe que eu tenho uma música que eu acho que conta comigo, que fala um pouquinho que me toca, né, na verdade. É Renato Teixeira Missato que fala Tocando em Frente, eu acho, né? Essa música, Ando Devagar porque eu já tive pressa, né? Leva esse sorriso porque eu já chorei demais, né? Isso para mim conta um pouco da minha história, um pouco daquilo lá, né? Do que eu já vivi. Então essa música me marca bastante, assim. Essa música me marca muito. Tá na playlist da família toda, Tá, certo? de todo mundo. Eu ouço sempre. E os rituais, como é que funciona? Tem algo que tu não abre mão, aquele café de manhã, assim, com a família, almoço? Como é que funciona? A gente tem um hábito, todos lá em casa, de jantarmos juntos à mesa, né? A gente tá tentando seguir esse hábito aqui, às vezes dá uma confusãozinha ali, a gente não consegue, o almoço a gente consegue porque está aqui, mas jantar a gente jantar junto. E todo dia de manhã, quando eu venho para cá, eu venho rezando e pedindo a Deus e agradecendo por tudo isso que está aqui. Todo dia de manhã eu faço isso. Antes de chegar aqui, eu rezo, eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, tudo que está acontecendo, tudo bonitinho, para a gente ter um dia, uma semana boa. Então, todo dia eu faço isso. Esse ritual eu não abro mão. Esses 2 rituais hoje a gente não abre mão. Legal. E agora colocando tudo isso, né, que você trouxe, família, trabalho, é um novo momento, Sim. Assumindo uma diretoria administrativa e de riscos. Sim. Que a gente, né, tem agora a passagem de bastão do Marcelo Sestari para o Marcelo Marques. Me conta, como é que tá essas expectativas, esse novo olhar para esse novo momento também? Eu acho, Aline, assim, o Sestari, tanto a cooperativa como o Sestari, ele automaticamente ele já vai passando esse bastão. Ele está tentando deixar isso um pouco mais leve, eu acho, né? É lógico que tem as suas responsabilidades maior, tem outros fóruns que a gente precisa se envolver, isso ele já está me envolvendo. Ontem mesmo ele já me passou para alguns fóruns lá da Central.
Eu acredito, assim, que é uma passagem de bastão, é uma coisa, mas eu me sinto muito bem seguro, preparado para isso, sabe? Porque eu já vim traçando isso na minha vida já há algum tempo. Eu vim adquirindo conhecimento, tal. Lógico, né, Aline, que todo mundo precisa melhorar, sim, tanto na postura, na ouvir, mas a questão é que eu já vim me preparando por algum tempo e o Marcelo deixou essa passagem de bastão bem leve. Eu queria agradecer ao Sestari, tá? Muito obrigado, viu? Legal, sempre válido a gente agradecer, né? Vale. E a gente está quase chegando no fim do nosso ViaCast, sim, mas antes, a gente começou com um desafio, sim, vai sim, terminar com um desafio. Vamos ver. Então vamos lá, para a gente fechar. Se as pessoas pudessem te descrever numa única palavra, Marques, qual palavra seria essa? Pois é, Aline, você sabe que esses dias a gente está fazendo lá uma mentoria, né, entre os diretores, superintendência lá, e eu me descrevi e as pessoas também tinham que se descrever, né, ou falar sobre você ali. Mas aí eu percebi, eu não sei se é uma frase ou é uma palavra, mas eu entendi, era colaboração. Que as pessoas quando me procuram ou precisam de mim, eu tento colaborar com eles lá. Eu nunca neguei a colaboração para eles. Eu acho que eu entendi um pouco isso. Isso não foi só de mim, foi deles falando para mim. E eu fiquei muito feliz sobre isso, ouvindo isso deles lá, porque a minha intenção é ser colaborativa mesmo. Não é o cooperativo, é o colaborativo, como quiser falar aí. É a essência que está no crachá. É isso aí, a essência que está no crachá. Que incrível, Marcelo, muito obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado você. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite para acompanhar também o nosso próximo episódio desse especial Conhecendo a Nova Diretoria da ViaCred. No próximo episódio, a gente conhece mais sobre a Luciana Brick Pereira, nossa nova diretora de negócios. A gente te espera lá. Até breve.